É a hora do documentário A Máquina Humana aqui. Você acompanhou semana passada o primeiro episódio e agora a gente vai assistir a primeira parte do segundo episódio. Ao longo dessa semana você vai entender que a gente precisa estar mais alinhado com o manual. Acompanhe. Mesmo no mundo moderno, repleto de maravilhas tecnológicas, alguns problemas podem aparecer quando a gente menos espera. Por isso, é essencial ter por perto o velho e bom manual do fabricante, que vai nos guiar na solução do problema. No caso do carro de competição, o manual é muito extenso, como também o carro de rua. Também tem um manual bem extenso, onde explica exatamente o que você tem que fazer para manutenção, em que momento que você deve trocar certos componentes, né? No carro de competição é mais específico ainda, né? Então, como montar um componente, quando trocar esse componente, quando a vida dele já chegou ao fim, né? Porque tudo isso é calculado, né? Tudo por simulações. A gente sabe que cada componente, o quanto ele vai durar, por simulação e por testes físicos também, né? A gente vai para a pista, anda. Então, assim, a gente tem, vamos dizer assim, um tracking, né? desses equipamentos, e a gente sabe quando que eles vão, assim, falhar ou estar perto da falha. Então, temos que trocá-los antes de acontecer. Então, assim, é fundamental seguir o manual. Seguir essas recomendações, né, das trocas, para que você consiga extrair o máximo daquele seu veículo, né? Novamente, aqui no nosso caso, existe uma especificação para cada componente quando trocar, né? E a gente espera que a equipe, no caso, ela siga esse manual e esse esclarecimento de quando cada componente teria que ser trocado. Porque senão, se ele vier a falhar, no nosso caso, é uma corrida a menos, né? É uma perda de uma corrida, a perda de uma vitória, talvez. Então é importante seguir o manual, é importante seguir as recomendações que o fabricante coloca em termos de substituição de componentes. O manual oferece orientações claras e eficientes, assegurando que todas as funcionalidades do carro sejam utilizadas ao máximo e que os cuidados adequados sejam mantidos para preservar o produto em excelente condição por mais tempo. De certa forma, o manual transfere ou compartilha a responsabilidade com o usuário. Se ele não cuidar bem, a máquina não vai entregar tudo o que é capaz e pode até parar de funcionar antes do tempo. Os primeiros carros, criados no final do século XIX, eram mecanicamente muito mais simples do que os veículos modernos de hoje em dia, e eram produzidos em quantidade muito menores. Henry Ford foi o responsável por revolucionar a indústria automobilística com a introdução da linha de montagem móvel, o que permitiu a produção em massa de veículos populares. À medida que a indústria automotiva cresceu e os veículos se tornaram mais complexos, a necessidade de fornecer instruções mais detalhadas e padronizadas tornou-se essencial. Isso levou ao desenvolvimento dos manuais do proprietário, como os conhecemos hoje.
Enquanto os carros estavam surgindo no final do século XIX, outra área muito importante que também passava por uma série de mudanças era a medicina. Em uma época de inovações e descobertas científicas, havia um paradoxo perturbador no campo da medicina. A máquina viva, o corpo humano, permanecia ainda um enigma, não apenas para aqueles que sofriam de diversas enfermidades, mas também para os próprios médicos que buscavam curá-las. Naquela época de conhecimento médico limitado, tanto pacientes quanto profissionais de saúde navegavam às cegas, sem entender o manual necessário para desvendar a complexidade do corpo humano e suas necessidades. Em um cenário de divergências e confusões, a prática da medicina era marcada por tratamentos um tanto ineficazes, que muitas vezes pioravam a condição do paciente, podendo levar até à morte. Um dos casos mais famosos foi o do ex-presidente americano George Washington, que tinha pneumonia e passou por sessões de sangria, onde extraíram quase 2,5 litros de sangue. Esse procedimento não melhorou a sua saúde e acabou contribuindo para a sua morte em 1799. Além das substâncias que hoje são consideradas nocivas à saúde, como o ópio, cloreto de mercúrio e outros estimulantes frequentemente usados para tratar doenças, os hábitos nutricionais eram outro convite para o desenvolvimento de uma saúde precária. Na época de 1830, a dieta norte-americana era baseada principalmente em carne, pão branco, bolos, frituras e alimentos gordurosos. Este cenário destacou a urgência de um novo paradigma em saúde e nutrição, um que pudesse harmonizar os tratamentos médicos com um entendimento mais profundo das necessidades fisiológicas do corpo humano. Assim, começava a busca por uma ciência que não apenas tratasse os sintomas, mas que sustentasse a máquina humana com o cuidado e o respeito que a complexidade dela exigia. A medicina naquela época era extremamente precária. Para você ter uma ideia, um médico levava alguns meses apenas numa universidade para se formar e começar a atender os pacientes. Então havia um conhecimento muito pequeno, baseado em teorias antigas. Eles faziam tratamentos com sangrias, eles faziam tratamentos com drogas tóxicas como mercúrio, estricnina e arsênico e até usavam alguns purgativos na expectativa de eliminar do corpo aquilo que estivesse causando alguma doença. Os médicos não tinham a menor ideia sobre a teoria dos germes, por exemplo, de que existiam bactérias, então eles baseavam os seus tratamentos em premissas completamente equivocadas. Por exemplo, eles acreditavam que uma febre era causada pelo excesso de sangue. Como é que eu trato o excesso de sangue? Fazendo uma sangria. Então, aquele paciente que já estava doente, agora vai perder meio litro de sangue, ele piorava a saúde. Então, eles baseavam os seus tratamentos em princípios muito antigos, muito equivocados e sem nenhuma comprovação científica. Na verdade, era perigoso até você ir ao médico. A expectativa de vida da população já era baixa. As pessoas viviam 40, 50 anos em média. E quando adoeciam, as pessoas que procuravam um médico às vezes morriam até mais rapidamente, porque o corpo já estava fragilizado com uma infecção como uma pneumonia ou a tuberculose, e no médico as pessoas ainda recebiam tratamentos que na verdade debilitavam mais ainda o corpo, e às vezes o resultado é que a pessoa morria mais rápido do que se ela tivesse ficado em casa. Essa foi uma época marcada por algumas descobertas importantes, então o conhecimento da anatomia humana e também mais para frente eles começaram a descobrir sobre os germes, sobre os micro-organismos, depois que o microscópio foi inventado. E aí eles começaram a estudar alguns tratamentos, como anestesia durante procedimentos cirúrgicos e técnicas também de antisepsia, de limpeza antes da cirurgia. O que para a gente hoje é completamente básico, elementar, naquela época era muito avançado. As pessoas comiam muito daquilo que elas tinham nos seus sítios, nas fazendas, então muita banha de porco, os animais que eles próprios matavam, os ovos das galinhas que eles cultivavam e também das frutas e verduras que eles tinham. Mas imagina que não tinha essa variedade de alimentação, Elas tinham uma alimentação um pouco mais monótona,
porque não tinha todo esse transporte, esse acesso que nós temos hoje, né, de uma maneira globalizada. Então era uma alimentação mais pobre e mais ricas em gorduras, né, principalmente gordura animal, banha de porco, não tinha o óleo refinado, por exemplo, que nós temos hoje. Era muito baseado em gordura saturada. E hoje a gente sabe que a gordura saturada está relacionada com o aumento do colesterol LDL, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, né, obesidade. Então, a gordura saturada está assim, em todos os consensos, né, de que realmente faz mal para a nossa saúde. Então, eles usavam muito dessa gordura animal e, lógico, as pessoas elas tinham uma expectativa de vida muito menor do que nós temos hoje. Apesar das práticas médicas controversas e dos maus hábitos de saúde, na época havia uma busca por movimentos de temperança ou de abstinência que defendiam fortemente a redução do consumo de álcool, por exemplo. Instituições que promoviam tratamentos mais naturais começaram a surgir, propondo uma reforma de saúde mais ampla. Os principais pontos defendidos por esses embaixadores da saúde incluíam um chamado à reforma da dieta, à ingestão e ao uso externo de água, aos exercícios, ao descanso e à abstenção de bebidas alcoólicas, chá e café. Já o movimento da hidroterapia, por exemplo, se destacou por usar a água em várias temperaturas para melhorar a circulação do sangue e tratar desde dores até doenças crônicas, promovendo tanto a saúde física como a mental. No auge de sua popularidade, a hidroterapia influenciou o surgimento de numerosas clínicas de saúde, como, por exemplo, o Our Home on the Hillside, em Danesville, Nova York, em 1852. Onde as pessoas iam para serem curadas pela água. Esse movimento também teve um papel importante na emergência da ideia de bem-estar e prevenção em saúde. Muitas pessoas queriam uma alternativa melhor. Como podemos tratar a saúde sem prejudicar o corpo, adicionando mais substâncias tóxicas? E aí surge o movimento da hidroterapia, usando a água em diferentes temperaturas, água quente, água fria, para melhorar o sistema imunológico, para estimular a circulação e dessa forma ajudar o corpo a combater as doenças. As pessoas começaram a ver que elas estavam com baixa expectativa de vida, baixa energia. Começou um movimento de temperança no século XIX, principalmente contra, não era tanto a alimentação, mas principalmente bebidas alcoólicas. Naquela época, no século XIX, era muito comum o consumo de bebida alcoólica, inclusive por pessoas religiosas. Até os pastores e líderes de igreja usavam bastante o álcool. Então começou um movimento na Europa e nos Estados Unidos principalmente, depois um movimento também com as mulheres, né, da Igreja Católica, porque eles usavam nessa época o álcool como um tratamento medicamentoso. Usava conhaque para tratar às vezes problemas no pulmão, né, doenças, e as pessoas ficavam mais adoecidas do que elas já estavam. Então começou um movimento de temperança para essas sociedades, de evitar o álcool, depois evitar o cigarro, depois o movimento também de evitar alimentos que faziam mal. Então começou um embriãozinho do vegetarianismo no final do século XIX também. Foi uma verdadeira revolução na saúde. A gente vê uma revolução nas práticas médicas, nos hábitos da população, em parar de consumir coisas tóxicas, mudar a alimentação. E a gente também começa a ver, nesse momento, uma promoção de hábitos mais saudáveis, como o ar puro, como a luz solar, como o uso da água, como o remédio, coisas que até então não eram usadas. Naquela época, se acreditava que o ar puro fazia mal para um doente, que a luz solar fazia mal, por isso que nós vemos aquelas pessoas nos filmes da época, né, as pessoas doentes sempre trancadas num quarto escuro. E depois, com essa reforma de saúde, as pessoas começaram a entender que estar ao ar livre, respirando um ar puro e se expondo à luz solar também era muito importante. Neste contexto surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que desde a sua organização oficial em 1863 se destacou pela preocupação com a questão da saúde.
Os pioneiros da igreja estavam certos na necessidade de estabelecer um instituto que se diferenciasse das práticas médicas da época, focando na integração das novas reformas de saúde mais avançadas. O objetivo era criar um centro que privilegiasse o uso dos remédios naturais e as técnicas cirúrgicas e clínicas mais atualizadas, evitando as propostas tradicionais. Acima de tudo, o Instituto levaria em conta a conexão vital entre a saúde espiritual, mental e física. Além de tratamentos inovadores que geravam bons resultados, uma ênfase grande seria dada na prevenção de doenças, educando a comunidade sobre como evitar enfermidades por meio de um estilo de vida saudável. A escolha das práticas de saúde adotadas pelo Instituto seria guiada pelos conselhos inspirados por uma das pioneiras da Igreja Adventista, Ellen White, que testemunhava das revelações dadas por Deus para que pudesse abençoar as pessoas de muitas maneiras. Por sua influência, foi criado o Instituto Ocidental de Reforma da Saúde, marcando um novo capítulo na abordagem da medicina e do cuidado integral. Você está gostando? Amanhã a gente exibe a segunda parte desse segundo episódio, que traz história, mas também traz como nós podemos hoje cuidar melhor da nossa saúde. Vamos para o intervalo agora. Na volta você acompanha aqui como fazer essa delícia de tortinha de morango. Olha aí, uma receita que está combinando com esse tema do Outubro Rosa, mas que cuida da sua saúde do jeito certo. A gente volta já.